A delação premiada abala o Brasil como abalou a Itália 20 anos atrás. Com nomes variados, esse mecanismo jurídico de colaboração dos suspeitos em troca de amenizar a pena é usado em outros países também. No Brasil, dezenas de pessoas já contaram na justiça o que sabem de atividades ilegais e assim conseguiram amenização de seu próprio castigo pela participação no crime. O meio jurídico se divide pelo mundo entre os que defendem e os que condenam o uso deste artifício para investigar atividades ilegais. Como se aplica em outros países? Será que ajuda de fato a se fazer justiça? Delação ou colaboração premiada, barganha de acusação, reconhecimento de culpa ou que outro nome tenha essa prática jurídica pelo mundo, ela consiste em oferecer a suspeitos de alguns crimes uma amenização da pena ou o abandono de algumas acusações. Em troca, precisam abrir o bico para revelar malfeitos que envolvam outros pecadores, de preferência mais graúdos. Os que demoram a entrar no jogo correm o risco de outros falarem antes e assim as revelações não ajudarem mais na investigação. Se o suspeito mentir, desfaz-se o acordo. Na Europa, o Reino Unido aplica regularmente o mecanismo que chama de barganha de acusação. Mesmo sem implicar outras pessoas, um suspeito que confesse culpa, num caso em que a Procuradoria queira evitar processo longo e custoso, ganha redução de pelo menos 1/4 da pena. Ex-colônias do Reino Unido, da Austrália ao Canadá, Caribe e África, herdaram o sistema jurídico britânico e adotam práticas parecidas. A França segue outra tradição jurídica, mas nos últimos 10 anos, seus juízes negociam cada vez mais a colaboração ou delação dos suspeitos. A Alemanha não prevê o mecanismo em seus códigos jurídicos, mas na prática, em tempos recentes, também negocia com os suspeitos nesta linha. Já a Dinamarca proíbe especificamente esse tipo de barganha na justiça. A Itália se aproveitou da colaboração de suspeitos para montar um dos mais amplos processos anticorrupção no mundo, até então, conhecido como Mãos Limpas. Políticos italianos de diversas estirpes ideológicas tiveram expostas suas relações clandestinas com o crime organizado ou com a corrupção desorganizada. Foram alvos, todos eles, do mecanismo jurídico que inspirou o juiz Sérgio Moro, estudioso do exemplo italiano, a adaptá-lo para o Brasil, com o nome de delação premiada. As prisões de altos executivos, o desmantelamento de uma quadrilha que arruinou a maior empresa do Brasil, a Petrobras, a investigação de um esquema de financiamento de campanhas eleitorais e de apoio político fazem da Lava Jato uma operação bem-sucedida, nunca antes vista na história deste país. A Lava Jato só aconteceu por uma conjunção de fatores: uma justiça cada vez mais independente, o apoio da opinião pública, as prisões temporárias, a informatização e o controle dos fluxos financeiros, a colaboração internacional, a divulgação intensa das revelações na mídia e, principalmente, as delações premiadas. A repassar 4 milhões de reais. Há quem condene a delação premiada, principalmente por causa da forte pressão sobre os suspeitos mantidos em prisão, entendida no limite como uma espécie de tortura psicológica, e por dúvidas sobre a credibilidade das confissões. Também há quem critique os benefícios concedidos a delatores, como no caso dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS. O MPF atuou na mais absoluta boa-fé para a celebração desse acordo. Se ficar provada qualquer ilicitude, o acordo de colaboração premiado será rescindido. Conforme a lei que disciplina a colaboração premiada, se a culpa do colaborador ensejar a rescisão do acordo, ele perde todos ou alguns dos benefícios, depende de como vamos modular isso,
e o Estado aproveita todas as provas apresentadas pelos colaboradores. Esse é o que diz a lei e essa é a responsabilidade imposta na conduta dos colaboradores, desde o momento em que fazem a colaboração até o momento da conclusão dos processos penais. Eventual rescisão do acordo da JBS não desqualificará o Instituto. Será indicativo de que os controles funcionam, será também mostra de que não se pode ludibriar impunemente o Ministério Público e o Poder Judiciário. Os juristas, no entanto, estão divididos. A delação premiada é compatível com a democracia e os direitos individuais? Eu, pessoalmente, tenho uma posição contrária, já escrevi, já me manifestei várias vezes sobre isso, a delação premiada, porque entendo que não é um instrumento legítimo para o Estado buscar responsáveis por determinados crimes. O Estado deve ter a sua própria investigação e não se utilizar da palavra de delatores. Num sistema continental ou europeu, que influenciou o Brasil de uma maneira muito mais significativa, institutos dessa natureza são vistos com mais reserva. Até porque há de se imaginar que a pena criminal, pelo menos num sistema de tradição europeia, um sistema de tradição iluminista, tem uma finalidade fundamentalmente retributiva. E aí a pergunta que fica é, aquele sujeito que cometeu o crime poderia deixar de ser punido simplesmente porque delatou ou porque resolveu trair aqueles que com ele participou do delito? A delação existe desde o século XVII, não é? Que na verdade não é bem chamada de delação, é a colaboração, a ideia de colaborar. É um colaborador do Poder Judiciário, das instituições, da sociedade. Eu creio que a criminalidade hoje em dia sofisticou-se demais. E para isso nós temos que ter instrumentos mais contemporâneos, mais modernos, que ofereçam uma contribuição à pessoa que fará a delação, não é? Ao criminoso ou ao colaborador, para que ele possa contribuir com a verdade. Como lidar com o fato de alguns delatores mentirem nas suas confissões? Esse é um grande problema da colaboração premiada e por isso que ela deve ser vista com muita reserva. Aquilo que se produz numa delação não é necessariamente prova. Aquilo é um elemento de informação que deve ser corroborado por outros mecanismos, documentos, testemunhos, perícias, etc. Porque o sujeito, naquele afã de ter uma diminuição de pena, de obter a sua liberdade ou até de um perdão judicial, como a lei permite, ele vai contar tudo aquilo que ele imagina que aquele que o ouve deseja saber. Se alguém não revelar o crime, você não tem como punir e aí você fica pior ainda, quer dizer, toda atividade criminosa fica por debaixo do tapete. Então é uma maneira de você revelar a verdade. A delação premiada pode desincentivar o processo judicial criterioso, a busca de provas materiais? Eu acredito que sim. Eu acho que corre o risco de nós termos um efeito colateral da delação, assim como alguns anos atrás nós tivemos com as interceptações telefônicas. Ou seja, percebe-se que os agentes da investigação, por comodismo, ao invés de buscarem elementos concretos, simplesmente interceptavam telefones e ficavam ouvindo as pessoas. Era uma maneira mais fácil de se alcançar a descoberta de um crime. Isso pode ocorrer também, esse mesmo efeito, com a colaboração. A delação, ou a colaboração premiada, ela não vale por si só. Ela precisa de outras provas, não é? Ela é um instrumento importante, poderoso, mas não é o único. Somente com a delação não se consegue uma condenação. E sem a delação, seria possível a Lava Jato chegar ao ponto em que chegou, inclusive com a punição de grandes empresários, de políticos e de funcionários públicos? Eu não tenho dúvida que a colaboração acabou sendo um fator importante de fomento às investigações. Mas a minha pergunta é, a que custo isso? Será que nós queremos um Estado que tenha como principal arma de investigação a colaboração do acusado, dando a ele recompensas por isso? São grandes esquemas
associação do poder político com o poder econômico, e acho muito difícil que tem sido revelado se não fosse por intermédio da delação. Apesar do reconhecimento da importância da delação premiada para as investigações, há quem acredite que ainda seja preciso fazer alguns ajustes. Um deles seria manter o teor da delação em segredo por mais tempo. Agora o sigilo cai na abertura do inquérito, fase inicial do processo. Mas existe um entendimento segundo o qual a divulgação das informações só deveria acontecer depois do inquérito virar ação penal. Em que pese toda essa expectativa legítima da sociedade, durante o inquérito, talvez durante o período em que aquela informação prestada ainda for útil para alcançar outros agentes daquele núcleo criminoso, talvez o sigilo deva ser preservado de maneira absoluta, até para que você não comprometa a questão das provas, a questão daquilo que eu preciso colher. Durante a ação penal, me parece que a questão é de publicidade. Aí você vai dizer o seguinte: mas, doutor, mas talvez o investigado não tenha interesse nessa publicidade. E aí nós vamos entrar no seguinte: de um lado, o interesse coletivo da sociedade de ver um processo justo, no qual se apura, em especial nesses casos que temos visto, desvio de dinheiro público, ou seja, algo que deve ser levado a público, são pessoas públicas, diferente do que seria se fosse um interesse meramente privado. Com o sabão como símbolo, a Itália viveu apaixonadamente a Operação Mãos Limpas, um modelo inovador e obstinado de investigação que foi apoiado incondicionalmente pelo povo italiano. Era o ano de 1992 e a Itália corria o risco de ir à falência de tanto dinheiro que gastava com propinas. Antônio Di Pietro foi a mente da Operação Mãos Limpas. Era um magistrado que tinha vivido também a experiência de policial. A delação premiada foi só a primeira medida que ele adotou. Através dela, um enorme esquema de corrupção veio à tona. Nesta entrevista, Antônio Di Pietro fala sobre a operação que criou e que ainda hoje inspira vários países. Dopo quasi un quarto di secolo di Mani Pulite, lei direbbe che ha funzionato? Beh, come tutte le visite mediche che si fanno, il medico ha certificato la malattia, quindi ha funzionato nel far sapere cosa non andava bene nel nostro paese, ma il malato è sempre lì, cioè un paese assillato dalla corruzione, da peculati, da abusi d'ufficio. Insomma, c'è ancora molta strada da costruire per risanare il malato. Non v'è dubbio che vi sono alcuni paesi, tra questi l'Italia, ma per quanto mi risulta anche alcuni stati dell'America Latina, in cui il sistema della corruzione, della invasione nei poteri pubblici di soggetti che fanno gli affari propri è molto evidente. Però attenzione, non tutto ciò che appare lindo e pulito è poi lindo e pulito, perché molto spesso, specialmente nei paesi occidentali che rivendicano la loro, diciamo così, incontaminazione all'interno del paese, fanno fuori dal paese ciò che non fanno dentro. Io le cito solo un caso che riguarda l'Europa, ma non solo. Qual è la funzione di Vaduz e degli Liechtenstein, se non quello di essere un piccolo territorio in cui ci sono più banche che cittadini? E allora molto probabilmente lì si vanno a fare depositi e operazioni che non si possono fare fuori terra. Cosa voglio dire con questo? Sarebbe la Cayman di questo sarebbe, esatto. Da rede de corrupção descoberta pela equipe de Antônio Di Pietro na Itália, nos anos de 1990, faziam parte políticos, industriais, empresários. Muitos confessaram, o dinheiro do suborno não ia só para os partidos, acabava também nas contas pessoais. Si è creata una mentalità. Allora di che cosa stiamo parlando? Che si chiami corruzione, che si chiama concussione,
Stiamo parlando di un'attività che per definizione implica un concorso di due persone, un qualcuno che dà qualcosa e un qualcun altro che riceve e in cambio dà qualcosa, cioè uno scambio. La corruzione è un po' come il matrimonio, concorso necessario, con la differenza che il matrimonio ci si dovrebbe sposare per amore, la corruzione ci si sposa per interesse. Partendo da questo presupposto, io cosa ho fatto nella mia inchiesta Mani Pulite? Ho cercato di rompere il patto d'amore, virgola, di interessi che esisteva tra chi dava e chi riceveva denaro. Nell'eterna lotta fra guardie e ladri, di regola purtroppo vince il ladro perché è quello che parte prima, la guardia parte per definizione dopo che il reato è commesso e quindi deve rincorrere. L'inchiesta Mani Pulite ha permesso di, diciamo così, di anticipare le scorciatoie del ladro. In che modo? Una serie di attività. La prima innanzitutto per rompere l'omertà. L'omertà nei reati, nella lotta alla corruzione, vuol dire semplicemente fare in modo che o te lo dice chi ha dato il denaro o te lo dice chi l'ha preso. Non è molto difficile da scoprire. Per convincere uno dei due devi rendere opportuno per lui tradire il patto con l'altro, visto che di interesse intanto tradisce il patto in quanto ha interesse a tradirlo. Quindi l'inchiesta Mani Pulite, che tutti chiamano inchiesta contro la corruzione, sul piano tecnico è stata un'inchiesta contro i falsi in bilancio. Totalmente diverso. L'inchiesta, cioè che io ho portato avanti, è stata diretta a individuare le falsificazioni di bilancio che le imprese realizzavano per ottenere la provvista necessaria per pagare la corruzione. Outra inovação dele foi passar a considerar como prova não um depoimento isolado, mas vários depoimentos que dissessem a mesma coisa. Nos 2 anos em que durou a Operação Mãos Limpas, foram entregues 25.400 intimações, feitas 4.525 prisões, 1.069 políticos estavam envolvidos, 1.300 processos foram abertos e a maioria dos acusados condenada. Vários empreendedores se suicidaram. Por ter denunciado os poderosos, Antônio Di Pietro e os outros magistrados se afastaram da investigação. Ele sofreu quase 500 processos. A sua Operação Mãos Limpas chegou a ser definida como uma revolução pacífica da sociedade civil. Ele fundou um partido, enfrentou Silvio Berlusconi e desistiu da política. Hoje, Antônio Di Pietro vive como advogado, distante da magistratura, mas não alheio ao que acontece no país. Purtroppo hanno fatto delle leggi che hanno peggiorato la situazione, perché lei si ricorda una cosa, che nelle inchieste contro la corruzione esistono 2 modi per diciamo così, difendersi dalle indagini. Così immaginiamo noi tutti, così ci hanno insegnato a scuola. O ci si affida alla giustizia o si fa il latitante e si scappa via dalla giustizia. Questo ci hanno insegnato a scuola. In realtà abbiamo scoperto un terzo modo: andare in Parlamento per farsi le leggi che servono per non farsi giudicare. Questo è successo nel nostro paese, io l'ho denunciato più volte. Ultimamente siamo riusciti a farlo capire anche al legislatore, ma ripeto, bisogna sempre tenere gli occhi attenti. Oggi il vero baluardo contro la lotta alla corruzione è l'informazione. O mecanismo do plea bargain, nome que a delação premiada tem nos Estados Unidos, era antigo, do século XIX, mas só se popularizou nos anos 80, época que a máfia italiana atuava fortemente no país. Normalmente o prêmio era a redução da pena e muitas vezes garantia de preservação do patrimônio. Hoje, mais de 90% dos processos que não envolvem crimes políticos são resolvidos pela delação. Diferentemente do que acontece no Brasil, o lobby é legalizado nos Estados Unidos. E por isso, quando há corrupção entre empresas e governo, há a aplicação de pesadas multas e não se recorre à delação premiada. Porém, uma exceção a esta regra ficou famosa. Foi a do ex-lobista americano Jack Abramoff. Em 2006, depois de uma década de envolvimento em negociatas ilícitas, ele fez acordo de delação com promotores federais que investigavam um dos maiores escândalos de corrupção política da história de Washington.
Em vez de 30 anos de prisão, ele pegaria entre 9 e 12, mas acabou cumprindo pena de 3 anos e meio, sendo solto em 2010. In the United States, we have a culture, a legal culture of settlement. Almost all of our civil litigation is eventually settled by negotiation between the parties. And likewise, most of our criminal litigation, the vast majority of it, 90% of it, it ends up being settled by an agreement between the prosecution and the defense lawyer. And usually the agreement is that in exchange for dropping some charges against the defendant will plead guilty to other charges. And what are the benefits and the challenges of this tool? Well, I think the main benefit is to find a solution that makes sense for both parties. Mm-hmm. It is beneficial to the defendant if the defendant believes that if the case were going to trial, he would get a much more severe sentence. So it has a benefit in reducing his exposure. Mm-hmm. And it has a benefit to the prosecution to be able to save its resources and its time. What about the challenge? My students always ask me that, and they think, well, what about justice? I mean, isn't there one correct solution? And I always respond to that by saying that there's not a situation where there's one correct solution. There's no absolute right answer. And if the parties can negotiate it, can agree to compromise and to find something that they think will satisfy them, in both cases it has an advantage, and the judge has to approve the plea bargain. If the defendant can live with it and the prosecutor can live with it and the judge approves it, we think that is advantageous as compared with a jury trial in which one side says, look, he was very guilty, the other side is completely innocent, and you know they have very different views of it. And if it you know he's convicted, people may have doubts about whether he was really guilty at all, and if he's acquitted, people will have doubts as to whether he was really innocent. Mm-hmm. And so maybe it's just more satisfactory to resolve this by the parties agreeing.